céus, obrigado, Senhor, por mais um dia estamos aqui na tua casa. Nesse momento, Pai, a tua palavra vai ser aberta e que o Senhor use o teu servo para falar, para conduzir aqui. E que o que for falado aqui, Senhor, nós possamos estar levando para casa, para o nosso trabalho, para a escola, para qualquer lugar que nós formos, a gente possa estar colocando em prática tudo que nós aprendemos aqui. Esses bens, Pai, eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Falar hoje sobre amor e ação. Você já ouviu falar na frase câmera, luz, câmera e ação, né? Isso é falado em algum documentário, né? Alguma peça teatral, alguma coisa do tipo assim, né? Também a gente já deve ter visto falar isso em alguma peça na escola. Quem aqui já fez algum teatro na escola já deve ter visto. Ou até mesmo na igreja, né? A gente também pode ter visto. Geralmente esse sinal aí, né, que os diretores fazem. Pode passar novamente? Fecha um pouquinho. Essa frase, né, música e ação, foi iniciada pelo David Wark-Griffith. Eu só põe em inglês não, tá? Você igual você, né? Esse foi um dos homens mais influentes do mundo cinematográfico. A história conta que ela foi dita pelo diretor com o objetivo de destacar os passos mais importantes para uma gravação. A gravação geralmente grava um pouquinho e corta, e assim vai. Iluminação, equipe técnica de gravação e execução da obra. Agora imagine como seria um estúdio gigante com uma cenografia espetacular e uma iluminação perfeita. Adicione à imagem as mais modernas câmeras, com foco de última geração, guiados pelos melhores cinegrafistas, além de acrescentar os melhores elencos, melhores atrizes e melhores atores. É uma história que certamente todo mundo vai gostar. Vamos fazer o seguinte exercício: vamos levar essa imagem de um estudo cinematográfico para uma vida espiritual. Além disso, vamos à nossa igreja, à nossa amada comunidade de fé, onde a obra é de amor. Então, a nossa comunidade religiosa, né? E acredito que todas as outras, eles pregam o amor, né? A obra é de amor. E essa obra de amor, né, ela é sobre a orientação de quem? Deus, né? O nosso Criador. Temos uma imagem ideal com templos em milhares de cidades e localidades, decorados com amor e cuidado. Contamos com vários ministérios, projetos, estratégias missionárias, certamente bem implantadas. Alcançaria milhares em toda a vizinhança. Temos rádio, TV, publicações, colégios e muito mais. Somando isso, somos milhares de atores e atrizes que temos um roteiro maravilhoso em nossa mente e coração. O roteiro mais maravilhoso de todos
uma luz incomparável e uma mensagem urgente para entregar. Essa é a nossa missão, né, que a gente está falando aqui, que é proclamar o Evangelho. Né? Todos nós aqui temos essa missão. As câmaras do céu já estão prontas para registrar o que acontecer e preparadas para dar todas as assistências técnicas e espiritual para que a obra saia perfeita. De fato, tudo está à disposição, mas falta algo transcendente. Falta ação. E sem ela, tudo que foi mencionado aqui acima poderia ficar no palco do infrutífero e na tristeza completa da frustração. Se os protagonistas acatarem a ordem, ou seja, se nós acatarmos essa ordem, a ação será surpreendente. Milhares de lares serão conquistados pelo amor de Jesus. Centenas de jovens mudarão o rumo de suas vidas e cumprirão a missão efetiva. Homens, mulheres, crianças mostrarão ao mundo inteiro que existe outra forma de viver. Uma vida governada pela esperança e pelo amor. Então eu quero compartilhar no início dessa mensagem é que o grande e supremo diretor, nosso Deus, falou ação. O que é que Jesus falou quando ele veio aqui? Ide, né? E pregar o Evangelho a todo mundo, né? Então essa é a ação que nós devemos fazer. Quem precisa realizá-la somos nós. Precisamos entender que amor é ação. E é sobre isso que Deus quer falar conosco nesse sentido. Eu quero convidar a todos, né, que nesse dia do Jovem Adventista, fixemos nossa atenção nos primeiros capítulos do livro de Atos e possamos extrair pelo menos 4 princípios fundamentais sobre o amor em ação. O livro de Atos, ele narra os atos dos apóstolos, né? Os atos que os apóstolos fizeram aqui. Sob a direção de quem? O Espírito Santo de Deus, né? Deus que inspiraram os apóstolos enquanto eles estiveram aqui. De fato, o livro de Atos mostra o amor em ação, na íntegra, né? Um amor capaz de enfrentar perseguições, rejeições, críticas e obstáculos e muito mais. A gente até falou um pouco sobre isso na lição aqui dos adultos, né? Que no fim dos tempos a gente vai receber crítica, a gente vai ter obstáculo, né? Falamos também da dificuldade de comprar e vender, né? Tudo isso, se a gente não tiver o amor, o Espírito Santo conosco, a gente não vai conseguir suportar, não. Mostrar um amor palpável que impactou totalmente a sociedade, né? Na época lá dos apóstolos, né, eles conseguiram, né, mostrar um amor visível, né? Eles mostraram, né, de forma visível o amor de Jesus Cristo, né? E muitos na época lá seguiram a Deus, a Jesus Cristo, por meio dos apóstolos. Agora vamos falar um pouco sobre esses quatro pilares, né, da nossa vida, né? Um deles é amor é ação espiritual. Eu acredito ser o principal deles. Amor é ação espiritual. Nada do que o livro de Atos narra teria sido sem uma base espiritual na vida de seus protagonistas. Quem foram os protagonistas do livro de Atos? Os apóstolos, né? Que narra a vida deles. A obra ficou excelente
a igreja primitiva, né? A primeira igreja, né? Que foi fundada um pouco depois que Cristo morreu. Por que ela foi excelente? Porque ela foi fundamentada no amor de Cristo e no Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 1 de Atos, versículo 4 e 5. Amém? No capítulo 4 está escrito: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jerusalém é a terra deles, né? Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse a ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, né? Então aqui a promessa de Jesus foi que os apóstolos iriam ser batizados com o Espírito Santo. E o João Batista, o profeta, ele batizava com água, né? Mas eles iriam ser batizados com o Espírito Santo. Fala ainda mais no capítulo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, né, na casa deles, como em toda a Judéia, Samaria e até nos confins da terra, né? Amém. Então, eles teriam que obedecer a Deus, a Jesus, né? E permanecer em Jerusalém até o quê? Até que viesse o Espírito Santo, eles recebessem o poder, aí sim eles poderiam estar saindo para outros lugares, né? 3 aspectos se destacam aqui nesses versículos, né? Primeiro, né, eu já falei, Jesus pediu paciência para que eles não saíssem, né? Antes de que? De receber o poder, receber o Espírito Santo. Deus convidou eles, né, a desejarem o batismo do Espírito Santo, né? Então, Deus incentivou, né, para que eles desejassem isso. Isso também deve ser hoje o nosso desejo, né? A gente tanto fala, né? Pedir o batismo do Espírito Santo todos os dias, né? Todos os dias. Não só o batismo, mas a plenitude do Espírito Santo. Deus promete uma vida cheia do Espírito Santo, e é uma vida poderosa e missionária. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo e tiveram uma vida missionária excelente, né? Como nós podemos ver aqui no livro de Atos. Mas eles só tiveram isso porque eles buscaram o Espírito Santo, porque eles tiveram poder. Sem isso, nós nunca vamos ter uma vida missionária, né? Nós nunca vamos conseguir dar um currículo, a gente nunca vai conseguir falar de Deus para outras pessoas. É isso? Então, os discípulos, né, até então apóstolos, já no momento, entenderam esses conceitos e obedeceram a ordem dada por Jesus, né? Não saíram de Jerusalém e viveram experiência de comunhão, né? Oração, jejum, né? E do derramamento do Espírito Santo. O capítulo 2 menciona no versículo 4, podem abrir aí. Vamos ler primeiro. Amém? Amém. Capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhe era concedido. Que o Espírito lhe concedia que falasse, né? Por que o Espírito deu outras línguas para os apóstolos, né? Porque eles não iriam só falar para o povo de Jerusalém, né? Trazendo para hoje, né? Se
se nós tivermos o espírito o dom de línguas, né? Eu nunca estudei inglês. Eu estudei na época que eu estudava, mas era só o básico, era números, era palavras curtas. Se Deus quiser me dar o dom de línguas hoje, Ele vai me mandar lá para os Estados Unidos, por exemplo, eu vou falar inglês fluentemente. Vai me mandar lá para a China, eu vou saber falar a língua deles, né? Então, esse foi o dom de línguas que foi dado aos apóstolos no momento, né? Então, eles ficaram todos cheios do Espírito Santo, falaram as outras línguas. O Espírito com oração humilde o achará. Então, o Espírito vai achar a gente se a gente tiver humildade, né? A partir disso, né, que o Espírito habita em nós, aí tudo é sobrenatural. A ação do céu se manifesta, né, prodigiosamente entre eles e entre nós também, e a sociedade conhece que Deus está em nós. Quando o Espírito Santo está com nós nos tornamos uma igreja relevante, e essa ação espiritual deve ser permanente, né? Então, a gente pediu o Espírito Santo hoje, conseguimos falar bem de Jesus e largamos o lado? Não. A gente tem que ser permanente isso, né? Para a gente poder conseguir pregar, né, para outras pessoas. Assim, né, tendo já recebido o Espírito Santo e o alimento espiritual através da Bíblia, e continuar isso diariamente. No versículo 42, ainda do capítulo 2, está escrito: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveraram é uma ação contínua, né? Se eu persevero, eu estou ali, todos os dias, fazendo a mesma coisa. E eu não interrompo isso, né? Perseverar baseia-se no amor, né, no nosso amor para com Deus e também para com os nossos irmãos. Isso nos fortalece e nos dá convicção de uma vida de oração. Nós assistimos reuniões de adoração com o coração alegre, né? Ou seja, nós assistimos ao cultos, né, com o coração alegre, sabendo qual o caminho certo a seguir. Percebemos o quanto é importante ter uma comunidade baseada no espiritual. Somos uma geração que anseia ver a glória de Jesus. Jesus Cristo no evento vindo pela segunda vez, sendo manifestada em nossas vidas e em nossas igrejas. Às vezes não estamos dispostos a pagar o preço dessa manifestação. O poder de Deus se tornou palpável em uma comunidade que se enche dele, que ama, passa tempo com ele e que se deleita em falar dele e viver por ele. Então é assim que nós devemos, né, ser, amar, passar tempo com Deus, se deleitar, falar e viver para ele, para Deus. Sabe o que me faz pensar nisso? Em quão importante é o espaço. Nossas de unidade de ação na escola sabatina. É muito importante essas ações, né, da escola sabatina, né, essas unidades de ação. Principalmente quando entendemos que a escola sabatina é o coração da igreja. A base de uma igreja amorosa e relevante é conhecer a fonte do amor. A Bíblia é clara e nos mostra que Deus é amor. E se queremos aprender a ter um amor em ação, precisamos entender o que é o amor e quem pode encher nossa vida dele.
A Bíblia deve ser aberta diariamente por todo aquele que deseja viver atos, ações de amor em nossa vida diária. Ou seja, todos os dias aprendendo mais e mais sobre Deus. A cada dia uma oportunidade de nos tornar conhecidos, conhecedores da missão, da palavra de Deus. A nossa missão é levar o Evangelho a Deus, o Evangelho de Deus para outras pessoas. E a missão da Escola Sabatina é um erro muito fundamental para isso, né? Vamos repetir juntos. Eu vou fortalecer o estudo da palavra. Eu vou fortalecer o estudo da palavra. Então, que essa seja o nosso foco, né? Fortalecer, né? Levar e fortalecer a palavra de Deus a cada dia. Amor também é ação social. Ação social. Né? Aristóteles dizia que o ser humano é um ser social, por natureza. E acrescentou que em seu pensamento, aquele que viver em sociedade ou não precisa devido à sua própria suficiência. Não é membro da sociedade, mas uma besta. De fato, o que um pensador famoso tenta expressar é que somos seres sociais, dependentes uns dos outros, e complementamos e fortalecemos nossa experiência quando nos relacionamos saudavelmente uns com os outros. Assim como podemos destruí-la quando nos relacionamos com aqueles que se intoxicam nossa vida. Né? Então, da mesma forma que nós possamos nos fortalecer, nos relacionando uns com os outros, né? Com pessoas sadias que compartilham da nossa fé e que têm os mesmos pensamentos que nós também podemos destruir se nos relacionamos com pessoas que só nos colocam para baixo, né? Com pessoas que não pensam como a gente, né, no sentido espiritual. Em Atos 2, e no versículo 1, mostra com clareza, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, né, como nós estamos aqui hoje. E no versículo 44 e 46, acrescenta que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Né? É o que nós estamos fazendo aqui. Nós criamos, né, no mesmo Deus, no mesmo propósito, na mesma razão, né, de estarmos aqui. Então, eles também estavam assim, né, os apóstolos estavam assim no dia do Pentecoste. Eles perseveraram unânimes, né? Eles estiveram ali todos os dias, né? No templo, né? Na época eles ficaram lá no templo o tempo todo, né? Nós não temos tempo para isso, né? Nós só viemos à igreja 3 vezes na semana, mas os apóstolos ficaram lá, né? Todos os dias, até receber o Pentecostes, eles receberem o Espírito Santo. E lá eles partiam pão, comiam, né? E se alegravam juntos, como irmãos, né? Como nós fazemos de vez em quando, né? No fundo da panela e tal. Então, assim eles faziam também. Nesses textos vemos que a igreja do amor em ação era uma comunidade social, né? Uma comunidade que se envolvia, né? Que vivia junto. Eles se preocupavam em passar tempo, né, uns com os outros, não só estudando a palavra, mas também se reconhecendo, né, e fortalecendo vínculos de amizade.
As ações do livro de Atos estão relacionadas com ações de uma comunidade e amigos que se amavam, né? Também assim deve ser conosco. Isso nos faz pensar em quão importantes são os pequenos grupos. A gente até estava falando de pequeno grupo mais cedo também. Eu acho que eu e Ciro estava falando. Quão é importante. Por quê? Porque é um pequeno grupo ali que a gente conversa sobre como é que foi a semana, igual na classe bíblica, na classe escola sabatina, mas no pequeno grupo é mais à vontade, né? Então ali a gente se relaciona, vemos como é que foi o dia da semana, né? Faz pedido de oração também, né? Estudamos oramos, louvamos, estudamos a palavra e no final, né? Pelo menos com as crianças, a gente dá um cafezinho para eles, um biscoitinho, né? Coisa simples, né? Mas ali a gente fica se relacionando, né? Ali nós rimos, né? Contamos histórias, né? As dificuldades. E na medida do possível a gente tenta ajudar. E ali também nós transferimos, né, os nossos conhecimentos da Bíblia uns para com os outros. Por isso, né, nós devemos cuidar dos nossos pequenos grupos, né, abrir pequenos grupos, que é bom, né, é importante, né, tem um corinho que é mais velho de igreja, sabe, né, é bom que os irmãos vivam em união, né. Quem é mais antigo sabe desse versículo. Repitam junto comigo. Eu vou ser mais amigável. Eu vou ser mais amigável. Possamos ser cada dia mais amigável, né? Pedindo a Deus que o Espírito Santo habite em nós, cada dia nós sermos mais amigáveis. Amor é ação também solidária. Martin Luther King disse certa vez: se ajudar uma só pessoa a ter esperança, não terei vivido em vão. Então ele fala que se ele tivesse ajudado pelo menos uma pessoa a ter esperança, ele não viveu em vão. O Coronel James disse o seguinte: não há nada mais forte no mundo do que o coração de um voluntário. Todos os dias, em todos os cantos do mundo, e acima de tudo, perto de nós, há alguém precisando de compaixão e solidariedade. Creio que essa premissa foi gravada no coração da Igreja do Amor em Ação, no livro de Atos. Né? Como sabemos disso, né? Nós vamos abrir a Bíblia lá no versículo 45, no capítulo 2 de Atos. Está escrito: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Lá na época dos apóstolos, né, o pessoal vendia o que tinha para ajudar outras pessoas. Há necessidade disso hoje? Não há necessidade, né? Então, cada um de nós ajudamos aquele que precisa na medida que podemos. Como uma vez por mês tem aqui a ajuda com a asa, né, com alimentos. Às vezes alguém conhece alguém que está precisando de um remédio. E assim sucessivamente. Então você ajuda à medida que você pode, você não precisa estar vendendo tudo que você tem, né, como é pregado muitas vezes por aí, para estar ajudando, né, as pessoas e a obra de Deus. Não tem necessidade, né? Para ajudar a obra de Deus já tem os dízimos e as ofertas. Era atraente perceber que é possível viver de uma vida de serviço. É possível viver isso.
Isso, né, na época lá dos apóstolos, convenciam os corações humildes que buscavam esperança. Uma citação de Ellen White fala a esse respeito e diz: rebuscai o céu e a terra. Não existe aí revelada uma verdade mais poderosa do que aquela que se manifesta em obras de misericórdia aos que necessitam, de nossa simpatia e auxílio. Esta é a verdade tal como se encontra em Jesus, quando os que professam o nome de Cristo praticarem os princípios da regra áurea. O Evangelho será apoiado pelo mesmo poder que o acompanhava na era apostólica, né? A época dos apóstolos. Né? Isso está no livro O Maior Discurso de Cristo, página 37. E por essas e outras razões, que existe também, que teve aqui, que é uma coisa muito bonita, esse ano nós vimos aqui, que é a Missão Caleb. Né? A Missão Caleb, né, não serve só para evangelizar, né, como foi o principal intuito aqui na nossa igreja, mas também serve para fazer ações sociais. Até teve um bazar aqui, né? Um varal, melhor dizendo, um varal solidário, né? Então, na Missão Caleb faz muito isso, né? Varal solidário, entrega de alimentos, ajuda a reformar casas, né? O Ezequiel já teve várias missões Calebs, né? Então ele sabe muito bem do que eu estou falando. Então que nós apoiemos, né? Ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar aqui, eu ia te virar, mas eu não vou estar aqui. Então, que nós possamos dar apoio, né, a esses ministérios, esses projetos da igreja, né? Que é muito bonito, né? E tem os frutos, né? Como a Cida falou, a Gabriela, né? Foi o fruto da Missão Caleb, né? Então, nós temos os frutos, né? E que a cada ano que passa venha mais e mais, né? Que nós possamos ganhar almas para Cristo. Repitam junto comigo: eu vou deixar marcas de esperança. Eu vou deixar marcas de esperança. Então, que nós possamos deixar marcas de esperança nas pessoas, não só falando, né, mas com o nosso comportamento, né, com o nosso testemunho. E por último, amor é ação multiplicadora. Ação multiplicadora. Eu gostaria de compartilhar com vocês 4 princípios de uma igreja que entende que amor é ação e este é a multiplicação. Vamos ler esses 2 versículos que parecem que são fundamentais, né? Que é o capítulo 41 e 47 de Atos 2. 41 e 42. Amém? Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Suas refeições. Então, que dia que foi esse que batizaram 3.000 pessoas? O dia do Pentecostes. E o 47 fala: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então ali ia sendo gente salva dia a dia, né? À medida do Espírito Santo e a unção do Deus. Observemos 2 aspectos importantes. O batismo é a decisão natural de um coração que recebe plenamente a palavra de Deus, né? Então, aquele que recebe a palavra de Deus plenamente, ele tem, por consequência natural, querer, né, ser batizado e entregar a vida a Jesus Cristo.
Os batismos são frutos naturais de uma igreja onde o amor é ação. Então, onde a igreja tem amor e ação, por consequência virá os batismos. Né? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, se nós quisermos uma igreja que se multiplique, nós devemos nos preocupar em ter uma igreja ativa em amor. Né? Que entenda que o amor é ação. Que promova uma vida na comunidade evangélica, né, da igreja dirigida pelo amor. Vamos ter o hábito de, em cada Caleb, em cada semana de oração JA, em cada Semana Santa, em cada dia do jovem adventista, congresso ou qualquer outro evento que a igreja fizer, né? Vamos ter a prática de pôr mais amor no que fizermos, né? Pôr mais amor nos louvores que fazemos para Deus, pôr mais amor ao estudar a lição, pôr mais amor em passar a lição. Então, por amor em tudo que nós façamos, né? Para Deus e para com o próximo. Repitam comigo. Eu vou compartilhar a justiça com mais força. Eu vou compartilhar a justiça com mais força. Então, que esse seja o nosso desejo. Compartilhar o amor de Jesus com mais força. Para finalizar, eu quero contar um testemunho que foi passado lá no congresso dos gravadores. No passado não, dia 5 do 13. Deixa eu passar já. Esse testemunho é sobre uma cidade, né? Um pequeno distrito, lá no sul de Minas, chamado Monte Verde. A igreja em 2018, antes desse rapaz que está aí na tela aí, não sei se vocês estão vendo, esse é o meio. Antes dele chegar lá nessa cidade, a igreja tinha 9 membros. Monte Verde é uma cidade turística, né? Que vive do turismo, né? Não sei se vocês conhecem, mas lá vive o turismo. Pode passar, Tiago. Então lá, por ser uma cidade que o que rola é turismo, tem muitas bares, lanchonetes, comércio em geral, né? Hotelaria, né? Então, a dificuldade no sábado lá é muita, é extrema, né? E, por necessidade, né, os pais deixavam as suas crianças em casa e iam trabalhar. Então, o pai saía para trabalhar, a criança estava dormindo. Chegava, a criança estava dormindo. Então, não tinha um convívio. Pode passar, Tiago. Como eu falei, né, a igreja tinha 9 membros. Esse lugar está a 1.900 metros de altitude, um lugar bem frio. 55.500 habitantes e está a 6 horas da associação, né? Nossa associação está aqui a 2 horas, né, que é em Belo Horizonte. Lá eles são 6 horas longe da associação. Como eu falei, é um lugar muito frio e um lugar turístico. Cada encontro é espetacular. Isso aí é ele falando, né, que cada encontro lá é espetacular. Não com os irmãos da igreja, né? Ele está desbravador, vocês estão percebendo. Então ele iniciou o desbravador lá. Cada encontro lá é espetacular. O uniforme é o cartão de visita do desbravador. E em termos neutros, né, é realizado. As reuniões são realizadas fora da igreja. Para quê? Que é para que quem está lá fora não vê a igreja, vê o desbravador. Porque se vê logo a igreja, já vai largando de lado. Pode passar. E lá eles foram crescendo, né?
para onde que eles vão de uniforme, né? De atividade. Aí eles estão fazendo uma especialidade de socorrista, primeiros socorros. Aí eles simularam, né, uma pessoa que quebrou a perna, uma maca, fez ali enfaixou a perna dela com um requete feito de madeira. Pode passar, Thiago. Aí, na especialidade de planificação, ele me contou que um amigo dele lá que tinha padaria falou: ô Miro, tem alguém que sabe fazer pão? Aí ele indicou um rapaz que fez a especialidade para trabalhar. Então, ou seja, por meio do curso gravador, arrumou um emprego para um jovem. Pode passar, a prefeitura de lá, né, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, viu eles plantando árvores, né, como a gente já fez também ali no Belecamp, né, só que a gente não divulga tanto, né, a alma do negócio é o marketing, né, a divulgação. Então eles fizeram muito isso e a Secretaria de Meio Ambiente começou a apoiar eles, né. Pode passar, Thiago. O prefeito, no aniversário, acho que é aniversário da cidade, chamou os desbravadores para estar presente lá, fazer a apresentação. Tem duas crianças, está bem embaixo, não sei se dá para vocês verem. Aí tem dois desbravadores junto com o prefeito. Pode passar, Thiago. Isso aí, já o grupo formado e tal, eles fizeram um acampamento dentro da cidade, bem no início da cidade, onde que eles passam, onde que os turistas passavam, qualquer pessoa passava, viam eles acampando. Claro, com autorização do prefeito, tudo mais. Isso aí foram tablets que eles receberam de doação. Um empresário lá, né, conheceu, viu o clube, ele falou: qual é desse clube aí? Como é que é isso aí? Ele explicou, né, como que é. Ele falou: o que eles estão precisando? Aí o encontra lá de tudo que você quiser dar. Então o empresário deu um tacho para cada menino. Um tacho para cada menino. Pode passar, Thiago. Isso aí é um parque que tem lá que custa R$100 para entrar. A dona lá deu de graça para todos os meninos do clube lá fazer rapel, fazer tirolesa, um monte de coisa que tem lá, 0,800. Pode passar, Thiago. Isso aí é uma das sedes que o prefeito doou. O prefeito de lá doou a sede para o Clube dos Desbravadores. Vamos passar, Thiago. E ainda doou uma segunda sede. Aquela lá é mais afastada, é o acampamento, e essa daí é dentro da cidade. Duas sedes que o prefeito doou para eles. Pode passar, Thiago. Isso aí é uma placa de patrocinadores. Patrocinadores que a prefeitura coloca lá. Não vai dar para vocês verem direito não, mas isso aqui é o brasão do Clube dos Desbravadores. O Clube dos Desbravadores ganhou tanta moral na cidade, tem a logo deles. Em qualquer lugar que tem patrocinadores, o clube está no meio. Vocês sabem o que é isso aí? Nem imagina o que é isso aí? Isso é a igreja deles. A igreja adventista de lá. Não tinha não, tá? Eles tinham 9 membros, era igual a gente aqui. No local alocado, eles fizeram a igreja. Passa, Thiago, vai ver melhor. Foi inaugurado, acho que ano passado. Isso aqui é um triângulo, representando o desbravador, e aqui é o resto da igreja. A nave, as escolas, as salinhas das crianças e tudo mais. Acho que finalizou, né, Thiago? Então, qual que é a mensagem que eu quero trazer com esse testemunho? O vídeo, eu coloquei o vídeo na íntegra no grupo da igreja, não sei se vocês viram. São 40 e poucos minutos de vídeo.
jovem adventista, né? Nós temos bastante aqui, inclusive 4, 5, 6 jovens de menos de 30 anos, né? Mas nós também somos. É por meio do grupo de desbravadores, né, que nós vamos encher essa igreja aqui de jovens, né? Encher aqui de alegria, encher aqui do Espírito Santo, né? Nós buscando, trazendo, pedindo a Deus, né, que o Espírito Santo nos abençoe, né? Aí, essa era a mensagem que eu queria trazer, né, que nós tenhamos mais ação, como o Miro teve, ele não era de lá, ele chegou lá, que nós possamos ter ação, né? Que nós possamos correr atrás, né, de patrocínios, que nós possamos correr atrás de estar divulgando, né? Eu vejo alguns de vocês colocando, né, no status, né, isso aí a gente tem que fazer, porque se a gente não pode chegar a pessoas falando, a gente chega por meio do WhatsApp, do Instagram, né, mas colocar coisas para edificar, né, não coisas para mundanas, né, que nós possamos colocar coisas para nos edificar e que seja para a honra e glória do nosso Cristo. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé para